Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de inglês para o Enem. Bom, eu espero que todos estejam bem e hoje nós vamos dar continuidade ao que nós já havíamos começado a falar na semana passada, tá bom? Nós vamos falar hoje, então, a ideia é revisar um pouquinho o que nós começamos a falar sobre verbos ordinários, e dar sequência ao ponto, exatamente no ponto em que nós paramos, que foi infinitivo e gerúndio, que é um tema que é comumente confundido em inglês, ele é bastante complexo, porém nem tanto, né? Ele é complexo quando a gente não tem um conhecimento claro a respeito dele, mas a ideia aqui então é esclarecer esse tema e resolver alguns exercícios também, ok? Então agora eu vou compartilhar com vocês aqui o meu PowerPoint e nós vamos continuar, vamos dar seguimento à nossa conversa. Bom, só então retomando o que eu passei para vocês na aula passada, né? Verbos ordinários. Então, essa é uma categoria de verbos dentre muitas que nós encontramos no inglês, né? Eu passei para vocês as definições dos verbos ordinários, nós falamos sobre cada uma delas. Falamos sobre presente particípio e passado particípio, que é uma das características, então, que a gente encontra nos verbos dessa categoria, né? Falamos que o presente particípio, então, é o acréscimo do ing ao verbo, que tem sentido de ação contínua, né? Ação em progresso no momento da fala. É o que a gente chama de gerúndio em português, o ando, indo, né? Que a gente acrescenta no final de um verbo, quando a gente quer expressar que aquela ação está acontecendo no momento da fala, ela está em progresso no momento da fala. O passado particípio, eu trouxe uns exemplos em português para vocês terem uma ideia do que se trata. Vocês viram que nós usamos os verbos no passado particípio quando nós falamos dos tempos verbais perfeitos, né? Então, nós usamos os verbos no passado particípio nos tempos verbais perfeitos, na voz passiva, que inclusive vocês já têm aí. Deixa eu visualizar a página aqui, nas páginas 344 e 347 do material de vocês, da apostila 1 ou 2, vocês têm esse tema, né, da voz passiva, o qual vocês já podem até dar uma olhada, não é um tema tão complexo, né, vocês já podem ir estudando sobre isso por si próprios, né, e tirando as dúvidas comigo conforme necessário, mas é um tema legal, um tema tranquilo que dá para entender pela leitura, tá bem claro no material, algo que vocês já podem estar dando uma olhadinha, né? E que também já conversa com o que nós estamos, o que nós temos visto aqui, né, nas últimas aulas, essa questão do passado particípio do verbo. O passado particípio do verbo também pode ser usado como na função de adjetivo, né? Nós vimos então que o passado particípio também pode ser usado na função de adjetivo, né? De palavra que descreve uma pessoa, um lugar ou uma coisa. Bom, nós fizemos esse exercício aqui, né? Então eu resolvi essa questão aqui para vocês na aula passada, uma questão super interessante que discute justamente essa questão de identificar o tempo verbal e identificar as formas nominais do verbo, né? Presente, infinitivo, passado e particípio. Numa questão super interessante que é essa, né? Que traz o verbo lie, né? Que, como eu expliquei para vocês, existem dois significados para o verbo lie, né? Mentir e deitar-se. Né? E aí as suas outras formas, passado simples e particípio, vão ter desdobramentos, né, que podem ser um pouco complexos, porque eles são facilmente confundidos, né? Trouxe também, eu resolvi também essa questão para vocês na semana passada, que é uma questão que envolve o conhecimento de tempo verbal perfeito, do present perfect, né? Tem um tempo verbal perfeito, com o uso do passado particípio do verbo. Falei do causativo também, acho importante retomar um pouquinho o causativo, porque o causativo ele é uma outra circunstância na qual nós vamos usar o passado particípio do verbo, que é aquilo que eu falei para vocês, é quando nós queremos dizer que nós recebemos um favor ou um serviço de alguém. Em inglês, a gente sempre vai enfatizar quando uma ação é feita por nós, quando não é nós que fazemos ela, né? Então, quando a gente diz I cut my hair, né, em inglês, se a gente diz eu corto ou cortei o meu cabelo, ou I painted my house, né, eu pintei a minha casa, se você fala dessa forma, fica claro, fica expresso que você mesmo fez, né? Você mesmo fez essa ação. Entretanto, se você usa o causativo, você usa essa fórmula aqui, ó. O have ou get.
something done. E por que done aqui, né? Esse done, ele simplesmente, ele é o passado particípio do verbo do, tá? Esse done, ele só tá aqui para expressar, para que vocês entendam que qualquer outro verbo no passado particípio pode ser usado aqui, né? A estrutura do causativo é essa: have or get something, alguma coisa, feita, né? Done for me, né? Por exemplo, feita para mim. Então, quando você quer enfatizar, quando você quer expressar que alguém fez um favor ou um serviço para você, você vai usar essa estrutura. I had my hair cut, né? I had my house painted, né? Tanto cut quanto painted aqui são formas particípio, tá? O caso do cut é porque ele é um verbo que ele é igual nas três formas nominais. Ele é igual no infinitivo, no passado e no particípio, tá? E o painted também, ele é um verbo, quer dizer, nesse caso, é um verbo regular, né? Paint, no infinitivo, painted, painted no passado e no passado particípio, tá bom? Então, essa aqui é uma outra situação na qual nós utilizamos o verbo no passado particípio, tá? Aqui é uma outra situação que nós usamos o causativo, mas é quando a gente não tem, não necessariamente usamos o verbo no passado particípio nesse caso aqui, porque é quando a gente quer enfatizar que a gente fez alguém fazer algo por nós. Então, a ênfase aqui é na pessoa que fez a ação pela gente e não na ação em si, né? Ou seja, o foco é em quem fez a ação, tá? Então, por exemplo, John had his son to wash his car, né? Então, ele teve o seu carro lavado por seu filho, ok? Ele fez o filho lavar o carro, no caso. Muito bem. E aí nós começamos a falar sobre o infinitivo e o gerúndio, né? Vamos dar continuidade então a isso aqui. Esse tema é bastante importante, ele é bem passível de cair no Enem e em outros vestibulares, porque é um tema que ele geralmente gera muita confusão nos estudantes, né? Em quem estuda inglês, ele a princípio gera alguma confusão, então é bem possível que alguma coisa nesse sentido vá cair em alguma questão específica de gramática, ou com certeza ele vai estar em algum texto para interpretação. Como eu falei para vocês na semana passada, o infinitivo em inglês, o que é o infinitivo? Então, para quem não lembra, né, por essas tantas nomenclaturas que nós temos na gramática, o infinitivo é a forma do verbo na sua forma base. É o verbo na sua forma base. É o verbo sem conjugação. É aquele verbo que termina com ar, er, ir, or, né? Cantar, correr, sorrir, opor, tá? Então, é o verbo na sua forma inicial, ele não está sendo conjugado, né? Ele não está sendo conjugado por nenhum sujeito. E aí nós temos três formas de expressar o verbo dessa forma, no infinitivo em inglês. Como eu falei para vocês, a primeira é sem o to, perdão, a primeira é com o to, lembrando que a partícula to aqui, ela não é uma preposição, né? Muitos de vocês já devem saber que o to, ele pode ser uma preposição, em alguns casos, com a tradução para, né? Por exemplo, Happy birthday to you, né? Parabéns para você, né? Feliz aniversário para você. O to, ele pode ser uma preposição em algumas situações, ele vai ser a preposição para, mas nesse caso, quando a gente está pensando em verbo no infinitivo, o to, ele simplesmente expressa que esse verbo está no infinitivo, ele não tem uma tradução aqui, ele só está expressando que esse verbo está no infinitivo, tá bom? Com os exemplos, to smoke, to draw, to walk. A segunda forma de expressar o infinitivo em inglês é sem a partícula to, então somente o verbo, tá bom? Smoke, draw and walking. E a terceira forma de expressar o verbo no infinitivo em inglês é com o gerúndio. E aí, novamente, eu vou reforçar isso aqui, porque esse realmente é um tema complexo, é um ponto um pouco complexo porque gera uma confusão mesmo. O gerúndio, ele em inglês, ele é o acréscimo de ing ao verbo, bem como o que nós vimos anteriormente, que é o presente particípio. Só que o gerúndio, ele não implica nada, aliás, ele não tem nada a ver com a ideia de ação e desenvolvimento, tá? Ele não tem nada a ver lá com o tal do ando, endo, indo, né? Ele não tem nada a ver com expressar uma ação em desenvolvimento no momento da fala, uma ação em progresso no momento da fala. O gerúndio inglês, apesar dele ter a mesma forma que o presente particípio, que é o acréscimo do ing ao final do verbo, né, o sufixo ing, ele trata de infinitivo, né? O verbo nesses casos aqui, a gente vai ver quais são as situações
em que um verbo está no infinitivo com o acréscimo do ing, mas nesses casos aqui, ó, smoking, drawing and walking, esses verbos vão ser traduzidos no infinitivo, fumar, desenhar e caminhar, bem como os anteriores, tá? Também to smoke, to draw, to walk, fumar, desenhar, caminhar, fumar, desenhar, caminhar. E aqui mesmo com o ing é a mesma tradução, tá bom? E isso porque o que é entendido como gerúndio na gramática do inglês não é a mesma coisa que nós entendemos como gerúndio, tem o mesmo nome, né, na gramática do português. A gente já vai falar um pouquinho mais só sobre isso. Como eu mostrei para vocês, nós paramos justamente nesse slide, nós podemos ter situações como essas aqui. Vamos analisar isso aqui novamente. Então, por exemplo, she doesn't like going there. Então, perceba que o meu going aqui, o meu verbo go, né, o meu verbo ir, ele está no infinitivo, né? Ir mesmo. E por que que ele tem o acréscimo de ing aqui? Neste caso, porque ele vem após, e a gente vai analisar direitinho isso com mais calma, mas analisando só esses primeiros exemplos aqui para vocês terem uma ideia do que se trata. Após o verbo like, nós podemos usar tanto o to go, como o gerúndio, a forma gerúndio do verbo, o acréscimo do ing. Então, nós temos essas duas opções, tá? Nesse caso aqui, she doesn't like going there, né? Ela não gosta de ir lá. Né? Outro exemplo, she told us to go home. Né? Então, ela falou pra gente ir para casa. Olha, o go, novamente, ir, to go. Né? O go acompanhado, o verbo go acompanhado com to, acompanhado pelo to. Né? E por que nesse caso nós temos o to? Porque antes do verbo go, nós temos o verbo tell no passado aqui, told, né? Disse ou contou. Que no caso dessa sentença, o sentido é de disse ou falou, né? Para a gente ir para casa. Então, após o verbo tell, o verbo seguinte tem que ter o to, tá? Então, realmente não tem uma regra definida para essas situações. A regra existe um grupo de verbos que o verbo seguinte vai ter que seguir essa regra. Então, para que a gente possa entender quando usar o gerúndio, quando usar o to e quando não usar o to, a gente vai ter que aprender a identificar o verbo que vem antes. Nesse caso, like, nesse caso, tell, né, como passado, told, e nesse caso aqui, o let, né? Então, she didn't let me go. Perceba que o meu go aqui tem a mesma tradução dos anteriores, mas não tem to nem ing. É o caso do infinitivo sem to, né? E por quê? Porque o verbo let, né, que é deixar ou permitir, ele sempre vai ser usado, o verbo seguinte, nunca, no caso, vai ter o to, né? O verbo seguinte sempre será o infinitivo sem o to. É uma característica da colocação, né? É uma característica, ou seja, da colocação desses verbos juntos, tá bom? A colocação desse verbo com outros verbos, ele não vai. Verbos ou qualquer outra palavra, né? No caso, let me go, me aqui é o pronome oblíquo, né? Me, né? Não me deixou ir. Tudo bem? Então, a gente vai aprender a identificar alguns desses verbos e identificar a regra que vem após eles, tudo bem? A regra do infinitivo, se gerúndio, se infinitivo com to ou sem o to. Ok, vamos analisar uma por uma. Então, o infinitivo com to. Então, o uso do to, já falei para vocês, ele não é uma preposição aqui, ele é parte do verbo. E qual é a regra para usar o infinitivo com o to, né? Para acrescentar esse to na hora de colocar esse verbo ali numa sentença. A regra é analisar alguns dos verbos, né? Alguns dos verbos, o infinitivo com o to, ele vai vir após alguns verbos, após determinados verbos. E há uma lista desses verbos que pedem o verbo seguinte com o to na página 323 da apostila de vocês. Tudo bem? Mas eu trouxe algumas aqui para alguns desses verbos para nós analisarmos aqui. Então vamos analisar esses exemplos. Bom, she pretended to be angry with the kids, né? Eu não vou ficar traduzindo porque vocês já conseguem visualizar a tradução aqui e vocês vão ter acesso a esse arquivo, vão poder ver isso depois, tá bom? Mas, por exemplo, pretend significa fingir, tá? Então, o verbo pretend é um verbo regular, né? Ele entra na regra do acréscimo do ed. Após esse verbo, nós temos que usar o to.
tá? É um verbo que pede o to em seguida. Então, pretend to. O verbo seguinte aqui é o verbo be, o verbo ser estar. Então, pretend to be, ok? Refuse. John refuses to help me. Então, refuse é o verbo recusar. É um outro verbo que exige que se vier um verbo em seguida, esse verbo tem que ter o to, tá? Tem que ser infinitivo com to. Decide, decidir, mesma coisa, ó. Pretend, vamos ver do início. Pretend to be, então fingir ser. Né? Perceba que está sempre no infinitivo aqui. Fingir ser. Recusar, ajudar. Né? Decide, to start, decidir, começar. Né? Então, ó, tá vendo? To be, to help, to start. Esses verbos estão todos no infinitivo. Ser, ajudar e começar. Agree é um outro verbo que pede o to em seguida, então agree to tell, né? Concordar em contar ou concordar contar, né? Want to do, né? Querer fazer, tá? Querer fazer. Remember to send, então o verbo remember, que é se lembrar, então se lembrar de enviar, ok? Então aqui vocês têm alguns exemplos de verbos que vão seguir essa regra. Então, como eu disse, não tem uma outra regra além disso, né? O que nós podemos seguir aqui, né, na prática, o que nós podemos estudar a respeito disso é conhecer esses verbos, né? Claro, não vai ser possível talvez decorar todos esses verbos, mas praticar, dar uma olhadinha em quais verbos são esses, tentar fazer escrever algumas frases, algumas sentenças com esses verbos para tentar lembrar, né? E tem alguns exercícios também que eu vou passar para vocês, eu vou elaborar esses exercícios, essas questões para vocês, e vocês podem, então, vocês vão encontrar essas questões semelhantes ao longo da apostila, isso é uma forma de vocês praticarem isso aqui, né? Identificar quando você usa o infinitivo com o to, tá bom? Muito bem. Agora vamos falar do infinitivo sem o to, né? Aqui nós já temos mais situações nas quais o nosso infinitivo, nosso verbo no infinitivo vai vir sem o to. Bom, quais são as circunstâncias? Após auxiliares modais. Isso aqui vocês já conhecem, né? Nós falamos sobre as regras, isso aqui faz parte das regras dos verbos auxiliares e modais. Nós vimos isso lá nas primeiras aulas, né? Foi o primeiro tema sobre o qual falamos, os verbos modais. E nós comentamos também que após verbos auxiliares e verbos modais, o verbo seguinte, quando no infinitivo, ele não vai ter acréscimo do to, ou seja, vai ser o verbo no infinitivo sem o to, né? Por exemplo, I should have paid the bills yesterday, né? Eu deveria ter pago as contas ontem. Perceba, should have, o nosso verbo aqui ordinário é o have. O nosso verbo modal é o should, tá? Então, nada de should to have, can to do, é can do, né? Must to study, não, must study, né? Então tem que identificar mais um ponto aí, né? A nossa primeira categoria de verbos estudada. Aquele grupo lá de verbos modais, verbos auxiliares, é um grupo muito importante, é um grupo que vocês precisam mesmo aprender, precisam mesmo identificar, lembrar deles, lembrar muito bem das regras deles, para não cometer esses erros, né? De repente usar um verbo modal e o verbo seguinte com o to. Isso não vai acontecer nunca, com exceção, né, com exceção de dois verbos que nós encontramos lá na categoria dos verbos modais, que é o have to, que nós usamos junto com o mesmo sentido do must, né, que é o ter que, e o ought to, com o mesmo sentido do should, né? Então, são os dois únicos verbos que nós estudamos lá na categoria dos modais, que eles, na sua composição, já têm o to, né? Por isso que a gente já estuda eles assim, have to and ought to, né? Por quê? Para que a gente possa entender que o verbo seguinte, claro, você não vai acrescentar o to novamente, né? Você não vai dizer have to do, ought to go to the doctor. Não, não, você não vai fazer isso. Você vai acrescentar o verbo sem o to, né? Mas já tem um to aqui que faz parte desse próprio verbo modal, tá bom? Então seriam as exceções, tá bom? As regras dos modais. A gente também observou, tinha essa observação também lá nas regras gerais dos modais, né? O have to e o ought to. Muito bem.
Segunda circunstância em que nós usamos o infinitivo sem o to, então após had better e would rather. O que são essas palavras aqui? Eu comentei sobre elas anteriormente também, então nós vimos sobre elas anteriormente. Fizemos até exercícios, né? Eu respondi, eu elaborei algumas questões nas quais nós encontrávamos justamente o had better e o would rather. Então vamos só relembrar o que significa essas duas coisas aqui. O had better, ele significa a mesma coisa que o should, tudo bem? É a mesma ideia do should. A diferença é que o had better, ele geralmente tem um tom de urgência maior. Então, perceba, vou dar 2 exemplos aqui, né? Se eu digo, you should clean your bedroom, né? Eu estou dizendo, você deveria limpar o seu quarto, né? É um conselho. Quando eu digo, you had better clean your bedroom, geralmente, não é sempre, mas geralmente o had better, ele vem acompanhado de uma consequência, né? Por exemplo, you had better clean your bedroom or your mom will tell you off, né? Então, por exemplo, é melhor, né? Então, had better tem uma ideia mais, a tradução dele tem uma ideia mais de é melhor. Então, por exemplo, né, you had better clean your bedroom. É melhor você limpar o seu quarto, né? Ou a sua mãe vai te dar uma bronca. Então, geralmente, ele vem acompanhado de uma consequência, ou ele tem um tom de urgência maior do que o should. Vamos ver outros exemplos aqui, né? Por exemplo, outro exemplo, né? Como esse aqui, you had better study before your test, né? Então, é melhor você estudar antes do seu teste, antes da sua prova, né? Tem esse tom de urgência maior do que um simples conselho com o should. E o would rather, nós também vimos uma questão usando, que usava, né, o would rather, e eu expliquei para vocês que o would rather é a mesma coisa que o would prefer, né? Would prefer. Só que o prefer, né, que é preferir, né, inclusive é um cognato, é uma palavra que lembra bastante o preferir, né, a mesma palavra no português, o prefer, ele é um caso de verbo que se enquadra no infinitivo com to, né? Ele se enquadra lá na regrinha do infinitivo com o to. Então, quando você usa would prefer, né, preferiria, o verbo seguinte sempre vai ter o to. Would prefer to travel, would prefer to stay home, ok? Would prefer to go out, né? Então, o would rather, ele tem o mesmo sentido, né? O sentido dele é preferiria, né? Só que essa expressão aqui ela vai entrar no infinitivo sem o to. Então, quando você usa would rather, o verbo seguinte vai vir sem o to. É o caso aqui do I would rather be traveling right now. Né? Então, eu preferiria. Então, essas duas palavras têm o sentido de uma só, tá? Preferiria estar viajando agora. Tudo bem? E uma outra circunstância, a terceira circunstância na qual nós encontramos o infinitivo sem o to é após determinados verbos, né? Bem parecido com o que a gente viu anteriormente, né? Do infinitivo com to. Também há alguns verbos que após eles, né, nós temos que usar o verbo, se vier um verbo em seguida desse grupo específico de verbos, nós teremos que usar o infinitivo sem o to, né? Então, o verbo seguinte, ele vai vir sem o to. Então, dá uma olhada neste exemplo aqui, né? O exemplo dessa sentença aqui, ó. I can do everything except or but swim. Né? Perceba, o do é o meu verbo fazer. O meu outro verbo aqui é swim, que é nadar. Eu também tenho o verbo can, que é conseguir. Né? Então, o can é um verbo modal. Essa primeira regra aqui. A gente já sabe que o verbo que vier após um verbo modal, ele não pode ter to. Né? Então, I can do, então infinitivo, ó, forma infinitivo do do, como sentido de fazer aqui, forma infinitivo sem to. Então, eu consigo fazer tudo, except, né, exceto, e o but aqui é o uso do but no mesmo sentido de except, é o but com sentido de exceto, tá? Sentido de exceção. Except swim, or but swim. Então, aqui nós temos o verbo, nós temos essa palavra aqui, aliás, nós temos após essa palavra aqui,
Após o mas, após o exceto, nós temos o swim, que é o nosso verbo sem o to, ok? Que nesse caso não é um verbo, né? Mas uma palavra específica. Opa! Uma palavra específica a qual nós temos que estar atentos, porque o verbo seguinte não vai ter o to, vai ser o verbo dentro da categoria do infinitivo sem o to, tá bom? Dentro da regrinha do infinitivo sem o to. E aqui tem mais alguns exemplos, né? Exemplos de verbos que nós vamos ter que ficar atentos, porque o verbo que vier em seguida vai estar na regra do infinitivo sem o to. Por exemplo, she made us wait for half an hour. Né? Então, veja só, o verbo make, que é fazer também, né? Ele está aqui no passado, made, é um verbo irregular. Né? Após o make, o verbo seguinte, perceba que ele não está imediatamente após, né? Nós temos aqui um pronome, o nós, né? Um pronome oblíquo aqui, o us, que separa um e outro, mas isso não influi em nada, tá? Mesmo que tenha um substantivo ou um pronome separando os verbos, a gente continua seguindo a regra do infinitivo sem o to, tá? Na colocação de determinados verbos. Então, quando você tem o make, o verbo seguinte, independente se houver um substantivo ou um pronome entre eles, o verbo seguinte vai ser sem o to, tá bom? Então, she made us wait, ok? Outro exemplo, John lets the dog sleep on the sofa, né? Então, let, a gente já viu esse exemplo anteriormente, né? O let é o deixar, o permitir, o deixar no sentido de permitir, né? Ele sempre, a sua colocação vai ser sempre com um verbo sem to, tudo bem? É o contrário do allow, né? Alguns de vocês conhecem esse verbo, né? O allow, que significa permitir também. Acho que nós até vimos esse verbo numa questão anterior, né? O allow é o mesmo sentido de permitir, a tradução dele é permitir, só que o allow, ele entra na regra do infinitivo com to. Então, se ao invés de let, nós colocássemos o allow aqui, que é um outro verbo, seria allow the dog to sleep on the sofa, né? Então, se fosse um outro verbo, nós teríamos o to. Como nós usamos o let, né? Então, John lets the dog. Nós usamos o sleep, que é o verbo dormir, sem to. Novamente, o had better, né? Aqui que nós já vimos. O heard, né? Que é o passado de hear, né? Então, o verbo pode estar no passado, não importa, tá? Ele pode estar em qualquer forma. Ele vai seguir a regra do infinitivo, né? Ele vai seguir a regra, aliás, para o próximo, o verbo seguinte, né? O verbo seguinte, ele tem que seguir essa regra do infinitivo, independente de em que tempo o verbo anterior esteja, tá? Então, por exemplo, heard, que é o passado de hear. Então, I heard my mom sing a song. Ok? O verbo sing, ele vai vir sem o to. E aqui, I must take off now, né? Então, nós temos aqui um verbo modal, né? O must, então a regra que nós já vimos. Após um verbo modal, que é um phrasal verb, tá? Nós já não vamos falar mais sobre phrasal verbs, mas eu tenho certeza que vocês já têm uma noção do que se trata isso, né? Que é quando nós temos um verbo frasal, né? Porque é um verbo formado de uma frase, né? Então, a partir de duas palavras, nós já temos uma frase. E é sempre composto por um verbo e uma partícula, e essa partícula pode ser uma preposição ou um advérbio, né? Nesse caso, nós temos verbo e preposição. Então, de qualquer forma, é um verbo, né? De qualquer forma, embora a gente tenha essa colocação, assim, essa duas palavras juntas formando uma única ideia, ele é um único verbo, né? Então, após o must, nós temos o nosso verbo no infinitivo sem o to, ok? A gente já vai fazer alguns exercícios sobre esses temas, sobre os três, tá? O infinitivo com e sem o to. Mas antes disso, vamos falar também da terceira situação em que nós encontramos o infinitivo no inglês, a terceira forma em que o infinitivo é expresso em inglês. E aí chega o gerúndio, né? E mais uma vez eu vou bater na mesma tecla, mais uma vez eu vou reforçar com vocês essa ideia do gerúndio em inglês. O que é o gerúndio em inglês? Né? Primeiro, que quando a gente pensa em gerúndio em inglês, a gente tem que esquecer totalmente a ideia do ação e desenvolvimento, tá bom? Geralmente, uma das primeiras coisas que a gente aprende em inglês é que o verbo com ing
é o verbo em processo, é a ação em desenvolvimento, né? Só que nem sempre será, né? Isso que é muito importante que vocês saibam, que vocês tenham essa clareza. Que o verbo, em algumas situações, ele terá o acréscimo do sufixo ing, essas letrinhas, né? O acréscimo do sufixo ing. E ele não estará se tratando de ação em progresso, de ação em desenvolvimento, mas sim de infinitivo, né? Aquilo lá que eu falei para vocês. O verbo na sua forma base, o verbo sem uma conjugação direta por um sujeito, por um pronome, né? Então, olha só, nós usamos o gerúndio para expressar o infinitivo em inglês, tudo bem, né? Uma terceira forma de expressar o infinitivo em inglês. Só que tem 3 momentos em que nós utilizamos o gerúndio, tá? Então, perceba que nós estamos falando de infinitivo em inglês, né? O infinitivo ele é expresso de 3 formas: sem o to, com o to e com o gerúndio. E perceba que quando nós chegamos no ponto do gerúndio, isso se desdobra em mais 3 pontos, né? Nós precisamos ficar atentos a eles então. Então, vão ter 3 momentos em que nós vamos usar o infinitivo, vamos expressar o infinitivo em inglês com o ing, né? Com o sufixo ing, com o gerúndio. A primeira situação é quando nós usamos um verbo como sujeito de uma sentença. Então, vamos analisar esse primeiro exemplo. Bom, nós temos aqui nesse caso sing, né? O verbo sing. Só até aqui, né? Sem o ing. Então, o verbo sing, ele significa cantar, né? Esse verbo, ele pode ser conjugado, ele é uma ação quando ele está sendo conjugado por um sujeito, né? Então, se eu digo I sing every day, she sings every time when she's in the bathroom. Então, quando eu uso o verbo sing conjugado por um sujeito, então os exemplos que eu acabei de dar, né? Então eu disse que eu canto todos os dias, ela canta toda vez que está no banheiro. Então, quando esse verbo está sendo conjugado, certo, ele é um verbo, ele é uma ação. Muito bem. Porém, a gente pode falar de um verbo como uma atividade, né? A gente pode transformar um verbo, uma ação, a gente pode se referir a essa ação como uma atividade. E quando nós fazemos isso, nós estamos transformando essa ação em um substantivo, né? Virou uma atividade, virou uma coisa, tá? Por exemplo, nesse caso, ó, cantar, eu vou traduzir essa sentença, cantar é o meu hobby favorito. Perceba que cantar, nessa sentença que vocês ouviram, né, eu falando em português, cantar aqui nessa sentença, ela não é uma ação. Essa palavra não é uma ação. Nessa sentença, ela não está sendo usada como uma ação, ela não está sendo conjugada, né, por nenhum sujeito, por ninguém, ela não está sendo conjugada. Ela se refere a uma atividade, né? Cantar enquanto atividade, tudo bem? Portanto, nesse caso, a minha palavra cantar, ela está sendo pensada enquanto um substantivo, o nome de uma coisa, o nome de uma atividade. Tudo bem? Talvez seja um pouco abstrato a princípio, mas a gente vai voltar nisso, a gente vai revisar, vai fazendo sentido com o tempo e com os exercícios que a gente vai fazer já já. Mas perceba que nesse caso, o meu verbo, sing, ele é o sujeito da minha sentença. Ó. A minha sentença, singing is my favorite hobby. Singing, sing, é o meu sujeito. Quando um verbo é o sujeito de uma sentença, perceba, eu tenho aqui o meu sujeito, o meu verbo, o meu complemento. Tá vendo? Então, eu tenho aqui a estrutura de uma sentença, sujeito, verbo, complemento. O meu verbo, ele é o meu sujeito aqui. Quando um verbo, ele é o sujeito de uma sentença, ele precisa ter o acréscimo do ing, ok? Ele estará sob a regra do gerúndio, o acréscimo do ing. E o sentido dele não é nada de cantando é meu hobby favorito. Não. Cantar é infinitivo aqui. Tudo bem? Cantar é meu hobby favorito. Segunda circunstância, segundo momento em que nós vamos utilizar o gerúndio, né? O verbo no gerúndio, após uma preposição. E isso vai ser sempre. E como é que a gente entende isso aqui, né? Como é que eu vou saber quando eu tenho uma preposição? Para isso, a gente precisa estudar as preposições em inglês, né?
Claro, existem várias e a gente não vai pegar uma lista de preposições e tentar decorá-las. Isso é impossível de aprender algo dessa forma. Então, o que que nós vamos fazer? Eu ainda vou fazer uma aulinha para vocês, a gente ainda vai ter uma aula só sobre preposições em inglês. Mas eu já adianto para vocês que é muito importante estudar preposições no inglês e como que a gente estuda as preposições? Sempre pensando nos verbos. Então, você vai estudar colocações, né? Você vai estudar com que preposição vai esse verbo, né? Então, você tem, por exemplo, o verbo depend, que é depender, né? Tudo bem, eu sei que eu tenho que usar uma preposição para usar o verbo depender. Eu tenho que dizer, né? Depender de algo, depender de alguém. Né? Qual preposição eu uso nesse caso, no lugar desse de? Né? Eu vou usar a preposição on. Né? Então, primeiro, é importante que vocês vejam, lá na apostila de vocês tem em alguma página tem uma tabelinha de preposições, e é importante que, a princípio, vocês deem uma olhada em todas essas preposições para ter uma ideia, né, de quais são as preposições em inglês. E então vocês vão poder identificar, né, e quando vocês forem estudar, vocês vão estudar dessa forma. Então, eu vou pegar um verbo e eu vou descobrir com quais preposições, né, ele pode ter, um verbo pode ser usado com mais de uma preposição, indicando sentidos diferentes, tá? Às vezes, com cada preposição, ele vai expressar uma ideia diferente, tá? Então, vocês vão estudar as preposições dessa forma, a colocação de um verbo com determinada preposição. Tá? Porque aí, dessa forma, uma coisa puxa a outra. Então, você aprende que com o verbo depend, você sempre vai usar a preposição on. Depend on something, depend on someone, né? Depender de algo, depender de alguém. Tudo bem? Certo. E é importante lembrar que, então, voltando para o que nós estamos falando aqui do gerúndio, sempre que houver uma preposição, o verbo que vier após a preposição, ele terá obrigatoriamente que ter ing. Ele terá obrigatoriamente que ter o sufixo ing estar no gerúndio. Por exemplo, I can't live without doing exercises. Então, eu não consigo viver sem fazer. Perceba que o meu doing é fazer exercícios. Tudo bem? Eu não consigo viver. Without é uma preposição, tá? Por isso que é importante vocês darem uma olhadinha lá na tabelinha de preposições, para vocês terem, pelo menos a princípio, para quem, né, não tem, nunca teve esse contato, mas acredito que quem escolheu inglês para o Enem já tem alguma base, já tem alguma ideia, né? Então é importante identificar essas preposições e saber o que fazer com o verbo após uma preposição. Ou numa sentença, o verbo após uma preposição ele tem que ter ing. A gente vai ver alguns exercícios de vestibular justamente com esse tema. E vamos agora para o 3, né? Terceiro momento em que nós expressamos o infinitivo em inglês com o gerúndio, com ing. Quando o verbo vem após determinados verbos ou expressões. E aí nós vamos ter mais, novamente, um grupinho de verbos ou expressões que vão pedir que o verbo seguinte, ou seja, se vier um verbo após esse grupo de verbos, né, algum desses verbos deste grupo, ou alguma das expressões desse grupo, o verbo seguinte, ele precisa estar no gerúndio, ele tem que ter ing. O exemplo disso, o primeiro exemplo disso é o enjoy, tá? Então, I enjoy reading, né? O enjoy, ele significa gostar, curtir, aproveitar, tá? Esse verbo, ele sempre, sempre, sempre vai exigir que o verbo seguinte, claro, se vier um verbo, esse verbo esteja no gerúndio, ele tenha ing. E não significa eu curto lendo, isso não faria sentido algum, né? Significa eu curto ler, ok? Eu gosto de ler, tudo bem? Isso é para os verbos, né? Óbvio, né? Isso são regras, nós estamos pensando em verbos, né? Nós estamos falando de regras de verbos. Claro que poderia vir uma preposição não, um substantivo aqui, por exemplo, I enjoyed my last holiday. Então, eu aproveitei o meu feriado passado, minhas férias passadas, ok? Então, claro, não tem, né? Você não vai pensar em gerúndio quando se tratar de um substantivo, né? Existem as regras dos substantivos e as regras dos verbos, né? Nós estamos falando só de verbos. Quando vier um verbo, uma ação após o enjoy, e geralmente, né?
a gente vai usar muito enjoy com verbos, né? Gostar de fazer, gostar de assistir, gostar de estudar, gostar de cozinhar, né? Você vai usar o enjoy com um verbo, né? E este verbo tem que ter ing, tá? Ele tem que estar no gerúndio. Bom, vamos ver alguns exemplos. Então, eu trouxe essa tela de exemplos para vocês, que são exemplos dessas 3 situações anteriores às quais eu falei. Vamos lá, vamos identificar. Os 2 primeiros exemplos, eles são o número 1 do slide anterior, quando usamos um verbo como sujeito de uma sentença. Vamos lá, ó. Novamente, o verbo swim aparece aqui, né? Swim é o verbo nadar, né? Nadar é uma ação, né? Quando numa sentença, ele pode ser usado, essa palavra pode ser usada como uma ação, né? Quando ela é conjugada por um sujeito. Mas, quando essa mesma palavra é usada numa sentença de forma que ela não está sendo conjugada por nenhum sujeito, né? Mas ela está sendo usada para indicar uma atividade ou para nomear, perceba, nomear uma atividade, nós então temos o quê? Esse verbo transformado em um substantivo. Ele virou uma atividade, virou um substantivo. E nesses 2 casos em especial, eles estão também como sujeitos, né? No caso desse primeiro exemplo, né? Vamos focar nele. Essa palavra ela também está como sujeito dessa sentença. Né? Portanto, nesse caso, atendendo, né, a essas características aí, o nosso verbo swim, ele precisa estar no gerúndio, ou seja, ele precisa ter acréscimo do ing. Então, nadar é um dos melhores esportes do mundo. Como que eu expresso isso? Swimming. E aqui entra uma regra de spelling, né? Uma regra de escrita aqui. Quando nós temos consoante, vogal, consoante, quando um verbo termina com consoante, W, vogal, I e consoante, M, quando nós acrescentamos o ing, a gente dobra a última letra, a gente dobra a última consoante, tudo bem? Por isso que acrescentou swim, a gente sabe que é termina no primeiro M, né? Então a palavra no infinitivo sem o to, né? Ou com o to. A sua forma base ali é é apenas com um M, mas quando ele vai para o gerúndio, a gente tem que seguir essa regrinha, aquela regrinha do CVC, né? Consoante, vogal, consoante, que aparece também no simple past, né? Quando nós temos que colocar lá um verbo que termine com consoante, vogal, consoante. No simple present também, verbos terminem com consoante, vogal, consoante. Nós temos essa regrinha de dobrar a última consoante. Então, vamos lá. Voltando aqui para a ideia do gerúndio, né? Swimming is one of the best sports in the world, né? Então, nadar, perceba, nadar virou uma ação, virou uma atividade, o nome de uma atividade, tudo bem? Mesma coisa aqui no segundo exemplo, então play. Então a maioria de vocês já sabe que play é um verbo bastante comum em inglês e que pode ter várias traduções. Pode ser jogar, brincar, tocar, né, um instrumento, atuar, enfim. Perceba que play é um verbo, ele é uma ação que numa sentença, quando conjugado por um sujeito, ele atua como ação, né? Atua como verbo. Só que quando eu penso na palavra jogar, né? E aí junto com o quê? Com o jogo aqui, playing chess, né? Jogar xadrez. Quando eu penso em jogar xadrez como o nome de uma atividade, né? Como o nome que eu dou a uma atividade, eu transformei este meu verbo em substantivo. Também estou usando essa palavra, esse verbo transformado em substantivo, essa atividade aí, como sujeito da minha sentença. Portanto, ele também precisa ter o acréscimo do sufixo ing. Né? Então, playing chess not very easy. Né? Jogar xadrez não é muito fácil. O terceiro e quarto exemplo se enquadram no ponto 2 lá que nós falamos. Então, nós usamos o gerúndio após uma preposição. Né? Então, perceba aqui, ó. I dream of buying a Ferrari someday. Né? Então, dream of. Né? Of é uma preposição. Né? Portanto, ó, o verbo seguinte, comprar, ele precisa estar com ing, ele precisa seguir a regra do gerúndio. Tá?
Então, of buying, porque of é uma preposição. No quarto exemplo, what do you think about talking to her first? Né? About também é uma preposição, é a preposição sobre, né? Não no sentido literal, mas no sentido abstrato, né? Quando nós pensamos about, talk about a subject, né? Então, falar sobre um determinado assunto, né? Então, o about é uma preposição. E se vem um verbo em seguida, que verbo é esse? Talk, falar, né? Ou conversar. O verbo em seguida da preposição, ele precisa estar com ing. About talking, ok? Perceba que os sentidos aqui do gerúndio, desses verbos no gerúndio, sempre serão o infinitivo, né? Nadar, jogar, comprar, conversar ou falar, tá? E os últimos exemplos, o quinto e sexto exemplo, se enquadram no nosso terceiro ponto aqui, quando o verbo vem após determinados verbos ou expressões. Então, por exemplo, nós temos o verbo love, que todo mundo conhece, né? O verbo amar. Também pode ser, a gente também usa essa mesma palavra para nomear o substantivo amor, né? Mas também é o verbo amar. E este é um verbo que ele vai pedir que, se vier um verbo em seguida, esse verbo tem que ter ing, né? Então, se eu digo que eu amo cozinhar, eu amo estudar, eu amo ensinar, eu sempre vou ter que usar, em inglês, óbvio, o ing para esses verbos que venham após ao meu verbo amar, ao meu verbo love. Então, nós temos o exemplo I love watching series, né? Eu amo assistir séries. Outros exemplos, I love cooking, né? Eu amo cozinhar. I love running. Eu amo correr. I love practicing sports, né? Então, eu amo praticar esportes. Tudo bem? Então, qualquer verbo que venha após o verbo love, ele necessariamente precisa estar no gerúndio. E aqui, no último exemplo, é o exemplo de uma expressão em inglês, que é o can't stand, tá? O can't stand poderia ser o contrário, poderia ser can, né? Na afirmativa. Can stand. Significa, o can stand significa aguentar, suportar, né? Então, quando você diz I can stand something, significa que você consegue suportar ou aguentar algo, geralmente algo difícil, né? Algo negativo. Se você usa o can't, né, na negativa, você está expressando que você não consegue, que você não aguenta, que você não suporta, ok? E é uma expressão, você sempre vai ter juntos o can e o stand, tudo bem? O can na afirmativa ou na negativa e o stand. Após essa expressão, essa é uma das expressões que seguem essa regra, mas este é um exemplo de uma expressão que exige que o verbo seguinte tenha ing, esteja no gerúndio, tá bom? Então, por exemplo, I can't stand living here anymore. Né? Eu não aguento mais morar, living, morar aqui. Tudo bem? Bom, como esse tema é um pouquinho mais complexo, vamos tentar identificar o gerúndio nos textos, tá? Então, claro, seguindo exatamente tudo que eu falei até agora, né? Então, vamos só repassar isso mais uma vez. Como é que vocês vão identificar o uso do gerúndio? Lembrando, gerúndio não é o mesmo gerúndio do português. Gerúndio é o infinitivo, no caso do inglês, é uma das formas do infinitivo em inglês, e como que vocês vão identificar isso num texto, né? Na hora de interpretar e de traduzir um texto no Enem. Primeiro, como sujeito de uma sentença. Então, se vocês encontrarem o verbo com ing e vocês perceberem que ele é o sujeito de uma sentença, então vocês vão entender, vocês vão identificá-lo como gerúndio, tá? Eu não vou me ater aqui a esses exemplos, porque nós já vimos bastante disso, nós acabamos de ver isso. Vocês podem ver as traduções aqui, vocês vão também ter acesso a esse arquivo, vocês vão poder repassar, né? Passar por ele novamente, tá? Mas perceba que em todos os exemplos aqui eu tenho o meu verbo como sujeito de uma sentença. Após preposições, o que a gente já falou, né? Então, in talking, né? In é preposição, without é preposição, of é preposição, after, né? Preposição, né? O depois. Então, é importante estudar preposições para que vocês possam identificar. Então, sempre que nós tivermos uma preposição, o verbo seguinte vai ter o ing.
E após alguns verbos. Então, aqui nós temos os exemplos de alguns verbos, tá? Que após eles, nós vamos ter que lembrar de usar o ing, de usar o gerúndio, né? Caso venha um verbo após algum desses verbos, nós teremos que usar esse segundo verbo, este verbo seguinte, com ing, tá? E aqui eu trouxe alguns deles, tá? Alguns exemplos. Por exemplo, admit, avoid, appreciate, consider, continue, delay, detest, etc, tá? Então eu não vou nem traduzir aqui um por um, porque eu vou deixar que vocês estudem então esses verbos. É claro que não vai dar para, talvez não dê para traduzir, para decorar todos eles antes do Enem, mas dá para vocês praticarem, dá para vocês revisarem isso, e com certeza, caindo algum desses verbos ou algum outro que vocês estudem, na prova vocês vão conseguir identificar, vocês vão lembrar de identificar, tudo bem? Então, vocês veem os exemplos aqui, ó. O enjoy studying, então, curtir ou gostar de estudar. Finished painting, terminar de pintar. Admitted being, admitir ser, né? No caso do ano passado, admitiu ser. Avoid meeting, né? Evitar encontrar. Mind helping, né? Se importar, de ajudar. Denied being, né? Negar ser. Tudo bem? Ó, veja que os verbos após deny, mind, avoid, admit, finish e enjoy, todos esses verbos seguintes estão com ing, tá bom? Bom, como o nosso tempo por hoje acabou, na próxima aula, então, a ideia para a próxima aula é, então, que a gente retome esses pontos, tá? Que a gente fale novamente, então, sobre o infinitivo gerúndio, a gente revisa esse ponto e faz uns exercícios com esse tema que não deu tempo de fazer hoje, tudo bem? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e nós nos vemos na próxima semana. Muito obrigada e até mais.